Olá, bem-vindo à Masterclass da Senha da Prosperidade. Essa iniciativa que você tomou nesse momento é uma das senhas. E dentro de cada senha, dentro das 12 senhas, existem outros milhares de códigos. O que são esses códigos? São códigos que vão ajudar a destravar a sua mente, a mudar o seu comportamento e você começa a atingir a prosperidade, o sonho, a vida que você sempre sonhou. Seja bem-vindo à minha casa. Essa casa foi conquistada com a migração de diversas bolhas sociais e não se preocupe se você não está entendendo esse termo, eu vou te explicar ainda nessa Masterclass. Por que de migração de bolhas sociais? Foi de acordo com a minha ascensão financeira. Muito do que eu construí está aqui, muito da minha história você já escutou aí através das nossas campanhas. Eu vou contar um pouco da minha história também e vou te ensinar a atingir essa prosperidade ou uma prosperidade maior. Por que uma prosperidade maior? Ah, Jonathan, mas caramba, por que você não conquistou essa prosperidade tão grande através das suas 12 senhas da prosperidade? Porque cada um tem uma história. E o que você vai fazer com as 12 senhas da prosperidade, com as centenas de códigos que você vai receber para destravar a sua mente, pode te levar para um estágio bem mais superior do que o meu. E isso é verdade. Por quê? Porque eu não sei qual é o seu ponto de partida. Eu sei qual é o meu ponto de partida. E de onde eu venho, para onde eu cheguei, é uma vitória muito grande. E tudo isso foi conquistado sem saber as 12 senhas da prosperidade. Depois que eu soube, depois que eu aprendi a aplicar as 12 senhas da prosperidade, a minha vida deu uma guinada completamente. E é isso que eu quero fazer com a sua. Potencializar e acelerar o seu processo de crescimento na vida. Por quê? Porque a vida passa rápido, né? Se tem uma coisa que a gente não tem na vida, chama-se tempo, tá? E agora, iniciando a nossa Masterclass, eu quero explicar para vocês o que os pais não ensinam. Por que eu falei? Por que eu coloco essa frase para começar a nossa Masterclass? Isso é um tom provocativo, porque na realidade, vai depender, claro, da cultura de cada um. Os nossos pais nos ensinam algumas coisas que vão nos ajudar no futuro. Porém, esse ensinamento, esse dar a mão que o papai e a mamãe pega na nossa mão, ensina a gente a atravessar a rua, o ensinamento a se comportar com o coleguinha da escola, com o coleguinha de classe, com os amiguinhos que a gente escolhe levar para casa, pedindo autorização do papai e da mamãe, esse ciclo ele é interrompido. Provavelmente ele acaba sendo interrompido ou quando você começa a sua vida no ambiente de trabalho, ou quando você inicia a sua vida na faculdade, tá? Então, quando a gente é criança, quando a gente é pequenininho, o que o papai e a mamãe diz pra gente? Tudo que a gente vai fazer. A gente vai levar um amiguinho para casa, o papai e a mamãe falam assim, não, esse amiguinho não é adequado para você. Esse amigo eu não quero que você brinque com ele, não quero que você se envolva com ele. O que o papai e a mamãe faz? Através das crenças e dos hábitos, e depois eu vou te explicar o que significa isso, o pai e a mãe têm um conceito e um pré-conceito, não é pré-conceito, um pré-conceito do que aquela criança pode te influenciar. Tá? E isso vai tanto limitar a sua convivência, a sua bolha social, de maneira positiva ou de maneira negativa. Mas lembrando que o papai e mamãe sempre faz algo pra gente pensando no nosso bem-estar, pensando que, de repente, aquele colega não é uma boa influência, de repente, porque você pegou alguns hábitos, algumas manias. Sabe quando o filho da gente, eu não sei quem tem filho aqui, sabe como que acontece dentro de casa. Começa a gritar e você não gosta de barulho. Começa a falar algumas palavras ou palavrões que não são tão desejados. E você começa a notar que aquele comportamento não é daquela criança. E sim um comportamento que a sua filha, que o seu filho, ou que você está absorvendo do coleguinha da sala de aula. Então, voltando aqui, o que os pais não ensinam? Os pais ensinam enquanto a gente é criança, diante de um conflito. Pegou o brinquedinho do colega, brigou, o papai fala assim, vai lá, pede desculpa. Vai lá e devolve o brinquedo. Isso acaba sendo interrompido quando a gente começa no mercado de trabalho. E aí, papai e mamãe para de ensinar, a gente está numa situação nova, no ambiente de trabalho, a gente não sabe como lidar com os colegas de trabalho, com as pessoas que a gente atende, com as pessoas que a gente envolve. Isso tudo se chama network.
algo extremamente produtivo, lucrativo, que vai determinar as suas relações comerciais e vai determinar o quanto você vai ganhar no fim do mês. É o network, é o seu comportamento com os seus coleguinhas de trabalho, com seus parceiros de trabalho. Só que ninguém te ensinou a se relacionar com essas pessoas. Ninguém te ensina, nem na faculdade, nem em qualquer outro curso, o que eu vou te passar agora através das 12 senhas da prosperidade. Porque o ciclo de ensinamento do papai e da mamãe interrompe ali na faculdade. Ah, meu filho já está formado. Essa teoria de que meu filho já está formado, muitas vezes interrompe o ciclo de ensinamento. Porque o pai e a mãe compreende, através do hábito e da crença deles, que você já está pronto para a vida adulta. Quando, na realidade, ninguém está pronto, a gente está o tempo todo aprendendo. E é por isso que eu demorei para mapear as 12 senhas da prosperidade, demorei cerca de 20 anos. E depois que eu aprendi, depois de 2 anos, eu atingi, 2 anos, pouco mais, eu atingi a prosperidade que eu tanto sonhava. Por quê? Porque eu comecei a ver o que dava certo e o que dava errado. Mas você não tem 20 anos para perder, nem precisa. Uma vez que você absorve esse conteúdo, você absorve de maneira rápida. E você atinge a prosperidade hoje, não sei qual a idade que você tem, de maneira mais eficaz, de maneira mais eficiente. Você não precisa dar cabeçada por 20 anos na sua vida. Até porque eu dei sorte. A vida me levou a situações que me fizeram compreender as 12 senhas da prosperidade. Mas, se você não tem esse tipo de vivência, esse tipo de sorte, o que pode acontecer? Pode morrer sem atingir a vida que você sempre sonhou. Principalmente a reprogramação mental que a gente propõe aqui, de fazer com que você comece a ver as situações, até situações indesejadas, de forma agradável. Então, papai e mamãe não ensinam network, faculdade não ensina network. O ciclo de aprendizado de como se comportar diante de um coleguinha interrompeu lá na infância. E tem um monte de coisa que faculdade não ensina e que o papai e mamãe também não ensinam, como finanças, administração, para quem é formado em outra área, formou ali em odontologia, em medicina, em outras áreas, de repente monta uma empresa, monta um consultório, o consultório é uma empresa. A pessoa está completamente despreparada para administrar aquela empresa. Por quê? Porque ela foi formada para fazer cirurgia e não para administrar uma empresa que é um consultório. Então tem diversos fatores que você não vai aprender em outros lugares, a não ser através desses malucos que aparecem por aí. Só que o que eu vou te ensinar com o network? Não tem nada a ver com marketing digital. Eu não quero ensinar a sua vida, sair do zero a milhões através de vendendo produtos na internet. Acho que muita gente está de saco cheio com isso e frustrado com isso, porque não consegue. Mas sim, eu quero te ensinar a ganhar dinheiro na vida real. Isso aqui você vai aprender o comportamento humano e como lidar com esse comportamento de forma a te trazer benefício, te trazer lucro. Ok? Então vamos lá. Papai e mamãe interrompeu esse ensinamento, você está lá no seu ambiente de trabalho, acontecem situações que você não sabe como lidar, você age por instinto e aí muitas vezes aflora a sua criança interior. Você faz birra, você chora, você cria situações que podem piorar a situação que você está inserido ali. Ok? Então vamos lá. 12 senhas da prosperidade. O que eu conquistei com isso? Aprendendo as 12 senhas da prosperidade. Doze senhas da prosperidade. Jonathan, por que você fala 12 senhas da prosperidade e não fala network? Por que você atribui esse nome para o seu curso, para isso que você ensina, que você propõe a se ensinar? Porque prosperidade é muito mais do que riqueza, muito mais do que dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, por consequência, isso é inevitável, mas você vai atingir também prosperidade. O que é prosperidade? A família que você tanto quer. Ou até mesmo a vida sozinho que você tanto quer. E por muito tempo eu fiquei sozinho, tendo a vida que eu sempre quis, tendo a prosperidade que eu queria. Só que estava dentro da minha programação, dentro do meu desejo,
formar uma família. E eu consegui. Assim como da minha esposa, ela era extremamente próspera sozinha. Mas ela gostaria de formar uma família. Então, as 12 senhas da prosperidade, ela vai te proporcionar, através do seu network, conquistar o amor da sua vida, o dinheiro que você sempre quis, o carro que você sempre sonhou, tá? E antes de conquistar tudo isso, você vai ter a oportunidade de se conectar com pessoas que têm tudo isso. E é por isso que eu estou fazendo essa Masterclass aqui dentro de casa, porque hoje você é meu convidado para ver a vida que eu tenho. Tá? A única coisa que mudou do dia de hoje é que eu estaria de short e camiseta, ou provavelmente de sunga na piscina, curtindo a minha filha, aproveitando, tomando meu uísque. Então vamos lá. 12 senhas da prosperidade é justamente para isso, para você alcançar tudo aquilo que você sonha. Como que eu faço para alcançar tudo que eu sonho se eu sinto que eu estou bloqueado? E é essa a realidade de muitas pessoas. Nós estamos bloqueados para atingir aquilo que a gente sempre sonha. Nós estamos impedidos de dar o próximo passo. A gente sente que no ambiente de trabalho a gente não consegue aquela promoção que a gente tanto quer. A gente sente que a nossa venda está cada vez mais difícil. Estou tentando vender, não estou conseguindo. A gente sente que o dinheiro no final do mês está igual cobertor curto. Ou você cobre em cima, mostra os pés, ou você cobre os pés e passa frio em cima. Nunca dá para passar o mês. E aí, por que isso acontece? Porque existe na nossa sociedade o que nós chamamos de bolha social. Vamos lá, bolha social. O que de acha é isso? Bolha social é uma barreira que une e pressiona um grupo de pessoas. Por exemplo, você vai notar, se você puxar na memória, que na sua escola tinham grupinhos de meninas que andavam sempre juntinhas, tinham grupinhos de garotos que andavam sempre juntinhos, às vezes tinham duplas que andavam juntas ali, e tinham outros grupos que se reuniam para determinados encontros em alguns locais. Na sua profissão, a mesma coisa. Você estava reunido num grupo, que era a sala de aula, num outro grupo maior, que era a universidade, mas dentro desse grupo menor, que era a sala de aula, você se conectava de maneira mais próxima com algumas pessoas, de maneira menos próxima com outras pessoas. Essas são as bolhas. Portanto, você entende que, através do que eu estou falando, dentro da universidade, que seria uma bolha maior, existiam outras bolhas menores que você se conectava e dentro dessas bolhas tinham outros grupos de pessoas que você era mais próximo. Isso é normal e está tudo bem. Você se conecta, você se aproxima com as pessoas por alguns fatores. Agora, por que você era amigo do fulano e não do ciclano? Por que você tinha mais proximidade com a amiga X do que com a amiga Y? E por que algumas pessoas ali, daquele ciclo, te davam até repulsa? Você queria um afastamento daquela pessoa. Porque as bolhas sociais, elas são feitas de hábitos e crenças. E hábitos e crenças é justamente o que te aproxima. Eu não estou falando de religião. Religião também pode te aproximar ou não. Mas eu não estou falando disso. São hábitos, gosto, aquilo que você gosta, aquilo que faz você ser você. Te conecta com outra pessoa. Você se associa àquela pessoa, porque os hábitos e crenças são parecidos. Vocês gostam das mesmas coisas, vocês curtem as mesmas músicas, vocês falam sobre os mesmos rapazes, sobre as mesmas meninas, vocês frequentam os mesmos lugares. Isso tudo é feito de hábitos e crenças. Mas o que eu quero explicar? Porque essas questões te unem. As mesmas questões que unem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, elas afastam outras pessoas. Portanto, a bolha social em que você está, ela é repleta de hábitos e crenças. Vou colocar um S aqui que faltou. Hábitos e crenças. Esses hábitos e crenças, da mesma forma que te une, é o que te impede de atingir a próxima bolha social. Porque uma bolha, embora conectada na outra, ela tem um ponto de interseção que eu chamo
de ponto de pressão. Porque é justamente através desse ponto de pressão que vai te empurrar para manter você dentro da sua bolha e vai te impedir de entrar na bolha seguinte. Ah, mas como que eu faço então para mudar o meu grupo social? Mude os seus hábitos, mude suas crenças. Ou, pelo menos, deixe eles adormecidos. Eu não estou falando para você mudar de religião, eu não estou falando para você deixar de ser aquilo que você é. E eu vou te explicar o porquê. Mas, se você tem o desejo de fazer network com uma outra bolha social, com um outro grupo, você vai ter que deixar de lado um pouquinho seus hábitos e crenças. Ah, Jonathan, mas por que eu tenho que mudar de bolha social? Para fazer network. Lembre-se que o que nós estamos falando aqui na Senha da Prosperidade é para que você atinja a prosperidade através do network. Network é o quê? Se conectando com pessoas. Você nunca vai se conectar com outras pessoas tendo hábitos e crenças da sua bolha anterior. Eu vou dar um código de graça. Eu quero dar um exemplo aqui nessa Masterclass. Vou colocar um pedacinho da Lady Kate, que é uma personagem cômica que existia na TV quando eu era criança. Ela ficou milionária através de um casamento com um deputado e ela foi obrigada a conviver com pessoas da alta classe social. Só que ela não largou mão dos hábitos e crenças. Seria como se você ganhasse hoje na Mega Sena, tendo os hábitos e as crenças que você tem. E aí você muda para um condomínio mega chique. E aí nesse condomínio mega chique você pergunta pro porteiro aonde que é a laje, que eu quero fazer um churrasquinho na laje, lá em Alphaville. Imagina como aquilo ali vai chocar. Muita gente vai achar até divertido e engraçado, mas acontece. Só que aquilo vai chocar e vai incomodar algumas pessoas. Umas vão rir, outras vão se divertir, mas algumas, a grande maioria, vai ficar um pouco chocado com aquela situação, vendo nitidamente que a sua crença, o seu hábito não é daquele ambiente, não tá compatível com o que as pessoas ali costumam fazer. Né? Tem um ambiente certo, existe ali. Em vez de você perguntar aonde é o salão de festa, aonde é a área de churrasco do seu condomínio, você pergunta onde que é a laje que você quer fazer um churrasquinho e ainda pergunta de quebra se o cara tem 4 tijolos para emprestar para você colocar no chão. Vamos colocar o personagem Lady Kate para ver o que acontecia com ela quando ela levava hábitos e crenças para a bolha anterior. Sabe que grana eu tenho? Só me falta, meu glamour. Que é? Eu tô pagando! Viu só aí? Olha como o hábito é a crença fazia com que ela fosse expulsa da bolha em que ela estava inserida. E aí ela falava o quê? Ela dava uma senha de graça para vocês. Cá de quê? Glamour, dinheiro eu tenho, só me falta um glamour. Ou seja, o que era o glamour? O hábito e a crença. Ela não tinha postura. Ela não conseguia fazer ser aceita. Né? E aí depois ela dava a frase final que é: cá de quê? Tô pagando. Tô pagando. E esse treinamento ele surgiu justamente por isso, porque muitas pessoas me perguntavam para vender. Jonathan, como é que eu faço para vender como você? Como que eu faço para conseguir mais clientes? Como que eu faço para vender para médico? Como que eu faço para vender para bilionários? Como que eu faço para ter a proximidade que você tem? E por muito tempo eu fiquei tentando elaborar uma forma de vender e aí eu percebi que eu não vendia, eu me relacionava, eu fazia network. A venda vinha por consequência. Eu não vendia. Da mesma forma, eu tinha um colega de infância que falava numa festa e falava assim: Jonathan, antes de beijar aquela menina, você falou alguma coisa para ela. O que foi que você falou? E eu coçava a cabeça. Por quê? Porque eu não tinha as 12 senhas da prosperidade tão formatado dentro de mim naquela época. Eu coçava a cabeça e falava: caramba, o que eu falei? Eu não sei o que eu falei. E ele queria saber o que eu falava, para quê? Para poder ter o acesso às pessoas que eu tinha. Então não adianta eu ensinar você a vender, e isso eu falei durante alguns vídeos, não sei se você teve a oportunidade de assistir, ensinar a técnica de venda se você não sabe se relacionar. Por quê? Porque o mundo não é o mundo da Lady Kate. Tô pagando e tá pronto. Muitas vezes, no mundo de prestação de serviço, de negócios, não é assim, ó, toma isso, me dá seu dinheiro, acabou. Resolveu ali. Existe uma história por trás. Quando você conta a história de uma caneta, você consegue vender essa caneta,
por 10 até 100 vezes mais o valor que ela custa. Por que disso? Quem conhece a Montblanc, quem não sabe a história da Montblanc, dá um Google aí, procura saber o que é a Montblanc. É uma caneta extremamente cara, tem canetas de $100.000. Porque a Montblanc, ela não vende caneta, ela vende uma história. Ela conseguiu se conectar com todos os presidentes, ou seja, todas as cartas presidenciáveis do planeta são assinadas praticamente por uma Montblanc, com exceção em um curto período aqui da nossa história. Mas faz a Montblanc ser especial. E com isso ela agrega valor. As pessoas querem ter uma Montblanc na mão. E quando você compra essa caneta, na descrição não está escrito uma caneta. Está escrito outro tipo de descrição que eu vou colocar aqui no vídeo. Você dá uma lida para você ver como que é vendido. Por quê? Porque tem uma história por trás. E tudo que tem uma história por trás vende mais. A Chili Beans, que no Nordeste brasileiro, ela substituiu a Ray-Ban. Ela é líder de venda. É o único lugar do planeta que vende-se mais Chili Beans do que Ray-Ban. É o Brasil. Por quê? Porque ela percebeu que contando uma história por trás de cada lançamento de óculos, ela venderia mais. Ó, então vamos lá? Crenças e hábitos. Isso te impede de conectar com a bolha seguinte. Isso te faz sim ter essa sensação que você tem agora nesse momento de estar realmente preso. Eu não consigo vender mais. Eu não consigo crescer mais. Por quê? Porque hábitos e crenças te impedem de atingir a prosperidade que você quer. E uma vez que você deixa crenças e hábitos de lado e se conecta com novas pessoas, deixa um pouquinho isso passar, você vai migrar para a bolha seguinte. E qual a importância? Igual muita gente falou, eu prefiro conviver só com a minha família, amigo é só amigo de infância, o resto é tudo colega, eu não faço questão de conviver com essas pessoas. Tá tudo bem, vai ficar preso dentro do seu grupo. E é normal, porque conforme eu fui migrando de bolha social, para conhecer, para me conectar com os meus amigos de infância, para matar a saudade dessas pessoas queridas, porque elas não deixaram de ser queridas porque elas ficaram em outra bolha social. Elas continuam sendo. Mas para eu visitar essas pessoas, eu tenho que fazer praticamente uma viagem no tempo. Por quê? Porque as pessoas estão presas nos seus hábitos e crenças. Elas ainda estão lá atrás, convivendo com o mesmo grupo, girando dentro da própria bolha. Hoje, nas escolas que meus filhos estudam, eu, infelizmente, não encontro com pais que foram colegas meus de infância. Nos restaurantes que eu frequento, nas lojas que eu vou. E, para piorar a situação, algumas vezes em aniversários de uma certa elite, eu vou lá. Quem que está servindo, quem está sendo segurança daquele evento? Colegas meus de infância. Por quê? Porque eles se negaram a mudar hábitos e crenças e ficaram girando dentro da própria bolha social, sem ter ascensão nenhuma. Outro fator da bolha social e eu trato eles super bem, são super queridos. A minha esposa é prova disso. Uma vez, no aniversário de uma colega de classe da minha filha, a gente foi num evento, estava lá, a garçonete era colega minha de infância, estudou comigo. Num outro evento, num beach tênis que existe aqui, o segurança, era um colega de infância. Então, o network é que vai fazer você mudar de posição. Em vez de você ser o segurança num dia de sol, numa quadra de beach tênis, você pode ser o cara que está jogando, bebendo e se divertindo. Isso vai te mudar de colocação. Não quer dizer que você é melhor do que ninguém, mas vai te proporcionar algumas diferenças. Eu prefiro estar jogando beach tênis. Mas tem gente que prefere estar trabalhando como segurança e está tudo bem. Hábitos e crenças. Outra situação. Por isso que te limita. O que te limita? Essa bolha social ganha 10 mil reais, por exemplo. Não sei quanto você ganha hoje, pode ser 100 mil, 1 milhão, não importa. Mas vamos supor que aqui existe uma bolha de 10 mil, que hoje não é muito, mas para algumas pessoas é. E essa bolha é uma bolha de R$1.000. Tá?
Então você tem aqui de cá uma bolha de 10 mil e uma bolha de R$1.000. E você vende um produto. Então você é uma dentista que faz limpeza na boca das pessoas ou obturações. Você cobra R$200 na obturação, R$300 na limpeza. R$200 na obturação para quem ganha 1.000 é muita grana. É muito dinheiro. A pessoa vai olhar para o seu orçamento e vai falar, tá caro. Ou, vou pensar e depois eu te falo. Não vai falar, tá caro. O brasileiro não tem essa clareza ao falar. E é por isso que o network é importante, é por isso que as 12 senhas são importantes, porque essa falta de clareza te impede de acessar aquilo que você sonha. Então, voltando, R$200 está caro para quem ganha 1.000, mas está barato para quem ganha 10. Então você é um barbeiro, faz cortes de cabelo, e você cobra R$20 para quem ganha 1.000, porque o seu público é de R$1.000, tá caro. Mas para quem ganha 10, está barato. E agregando valores, sabendo fazer network, você pode migrar de bolha social. Quando você migra de bolha social, você saiu do grupinho de R$1.000 e começou a vender para o grupinho de 10 mil. E você percebe que você está trabalhando o dobro. Você tem duas escolhas. Por que você está trabalhando o dobro? Por que aqui você implorava para alguém ir lá cortar seu cabelo ou ir no seu consultório? Porque aqui estava caro para essas pessoas, mas aqui já não está mais. Compreende? E aí aqui sua agenda começa a lotar. Você começa a fazer propaganda para um público que paga assim, ó. Tá barato, tá barato, tá barato, tá barato. Você pode aumentar o seu preço. Então, em vez de cobrar 200, cobra 400. Em vez de cobrar R$20 no corte de cabelo, você começa a cobrar 50, você começa a cobrar 100. Tem cabeleireiros, Rodrigo Sintra, por exemplo, ele cobra, se eu não me engano, R$200 no corte de cabelo masculino. E tá barato. Para o grupo social dele, tá barato. R$200 para você cortar o cabelo com o Rodrigo Sintra, tá barato. Ele se tornou referência. Mas como ele se tornou referência? Através de network. Ele fez conexões que o colocaram em evidência. Entendeu? E o mesmo pode acontecer com você. Jonathan, mas você citou o exemplo aqui do Rodrigo Sintra. Cara, eu quero colocar um print aqui na tela, tá? De um cliente meu pedindo para que eu aumentasse o meu preço. E essa situação aconteceu assim que eu fiz uma migração de bolha social. Por quê? Porque na minha bolha social anterior, se eu falasse de aumento de preço, de reajuste de contrato, as pessoas iriam cancelar o contrato imediatamente. Mas no novo grupo em que eu estava inserido, eu nem precisava pedir para aumentar o preço. Eles mesmos falavam, Jonathan, aumenta seu preço aí que está muito barato. Você já pensou, você conseguir migrar para uma bolha social onde as pessoas viram para você e falam assim, olha, detalhe, o que você está cobrando está muito barato, deixa eu te pagar um pouquinho mais. E isso eu já fiz. Por quê? Porque eu migrei de bolha social. Se eu estivesse preso na minha bolha social anterior, quando eu contratasse, por exemplo, o marceneiro que eu contratei, eu iria falar, putz, está caro, não tem condição de pagar isso num closet planejado ou numa cozinha planejada. Hoje não. Ele vem, faz o serviço e eu tenho noção de que o que ele está cobrando é muito barato, perto da minha renda. E aí eu dei, acho que R$1.000, R$2.000 a mais. R$2.000? R$2.000 a mais para esse marceneiro. De extra. Agora você imagina, o seu cliente faz um serviço com você e fala assim, não, toma mais R$2.000 porque você está cobrando muito barato. Olha que loucura, gente. Enquanto você está pastando aí na vida que você está, quando você está ralando, sofrendo aí, é à toa. É à toa que você está nisso. Por quê? Porque você está preso em hábitos e crenças. Olha que bobeira. Tá difícil? Tá sentindo pressionado? Tá sentindo que eu não consigo crescer, parece ter uma barreira, parece que tá todo mundo contra mim? Você tá na bolha errada, vai para outra bolha, muda seu hábito, sua crença. E tem técnicas, que são as 12 senhas, para que você consiga mudar hábitos e crenças. Agora, antes de ir para o próximo passo, eu quero destrinchar um pouquinho aqui, juntamente com vocês nessa Masterclass, a história real, tá? Da Renata. A Renata, ela era manicure
E ela conseguiu ter uma ascensão, uma migração de bolhas sociais, aplicando as 12 senhas da prosperidade, através do aprendizado que ela teve, tá? Das pancadas que ela teve. E eu só quero comprovar o quão isso é real. Ela saiu de manicure para proprietária de uma clínica de estética. Ah, Jonathan, mas clínica de estética não é tudo isso. Não, ela não só é proprietária de uma clínica de estética, como dentro de uma salinha pequena, bem menor do que o espaço que você está vendo aí, ela tem ali aproximadamente 1,5 milhão em equipamentos, que é coisa que nem médico tem. Médico aluga esses equipamentos. Ela tem, é dela. Vamos escutar um pouco a história da Renata. Rê, vem de família rica? Não. Recebe uma pensão gorda do ex-marido? Não. De jeito nenhum. Tudo que você começou, próprio esforço. Exatamente, com o meu esforço, com o meu trabalho. Tem gente que vira para você hoje e fala assim, é patricinha, vem de Exatamente. família rica. Não. Minha Mas família... tem quem fala isso? Muitas. É sorte. É sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço do outro. E assim, eu vim de uma família muito humilde, meus pais sempre muito trabalhadores. Meu pai trabalhava na cooperativa em Guaxupé, minha mãe na roça, na panha de café, colhendo milho. Então assim, eu vim de uma família humilde, né? Não tive nada assim de mão beijada para mim, tudo foi com muito esforço, né? E eu falo assim, eu até hoje eu tenho uma dificuldade de aceitar alguma coisa de outra pessoa, porque eu conquistei tudo sozinho e eu gosto dessa conquista. Precisa mudar de bolha já também, precisa aceitar um pouco os presentes da vida, né? Tenho uma certa dificuldade. Era manicure mesmo? Sim, foi a minha primeira profissão. Depois vim aqui para Poços, né? Faz 15 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, não tinha amizade, aqui no bairro era tudo novo, né? E eu falei, como que eu vou começar? Vou começar sendo manicure. Tenho certeza que aí eu vou atrair as pessoas para a clínica, né? Então assim, comprei todo o material e comecei fazendo unha. Fazendo unha, cutícula, esmalte, tudo. Exatamente. E depilação, mas assim, tudo com muita dificuldade, né? Por não ser conhecida, por não conhecer tantas pessoas assim. Como é que era o dinheiro nessa época para você? Dava para pagar as contas? Pagava as contas e sobrava muito pouco, e tinha mês que nem muitas vezes nem isso, né? Agora eu quero saber essa senha da prosperidade, esse contato, essa pessoa especial que virou a tua vida de ponta cabeça. Pois é. Eu acho que é super importante o network, né? E uma amiga minha de Guaxupé, que eu conheci há muitos anos atrás, falou pra mim, Rê, eu tô vendo que você tem uma clínica, soube que você se separou, que você tá cuidando dos seus 2 filhos, e você tem vontade de levar a depilação pra sua clínica? A laser? Falei pra ela, falei assim, não. Tenho muito receio, eu acho que não vai dar certo, eu tenho muito medo, né, de arriscar, eu tenho que pagar uma locação, comprar material, e se não der certo? Ela falou pra mim, Renata, você confia em mim? Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Eu falei, não, olha, eu acho que não, tal. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou levar a depilação, você monta a agenda, se der prejuízo, a gente racha o prejuízo, e se der o lucro, a gente vai rachar o lucro. E assim, muito assustada, né? Porém, montei a agenda. E já montei de cara ali 12 horas, né? As pessoas confiaram realmente em mim, no meu conhecimento, que é claro que através desse contato dela eu busquei conhecimento, que eu acho que isso é super importante, né? Mas a chavinha ali foi ela dizer pra mim, eu tô com você, não importa, se for prejuízo, nós vamos rachar. E se for lucro, é um começo de uma nova vida para você. E aí, deu prejuízo ou deu lucro? Deu lucro, claro. Teve que dividir o lucro, como é que foi? Pois é. Na verdade, ela veio para me dar um empurrão, né? Ela não veio para participar de lucro, de nada. Ela fez aquilo exatamente que eu acho que é muito importante na vida das pessoas. Fechamento do primeiro dia. O que ela falou pra você? Exatamente. Chegou no final do dia, ela pegou aquele montante, né, que nós havíamos recebido e falou para mim, olha, isso aqui é para locação. E isso daqui é o lucro. Aí eu falei, ótimo, vamos dividir. Ela falou, não, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para você dar o primeiro passo. Somente isso. Você viu que você tem potencial e que você pode, daqui para frente,
estou deixando você seguir seu caminho sozinho. Gente, network é algo mais incrível do mundo. A prova viva é a Renata. A amiga dela confiava nela e você não confiava em você. Não confiava, não achava que eu ia ser capaz de montar essa agenda de 12 horas, né? Para conseguir pagar aquele aluguel que não é barato, né? Sim. Na época era mais caro ainda, hoje já tá mais popular, acessível, né? Isso, mas na época era caro e consegui aí. Hoje a gente tem todas essas máquinas, né? Próprias da clínica. E, igual eu te falei, acabou de chegar nossa depilação a LED, né? Gente, esse aparelho aqui é fantástico, ele faz depilação em quem é mais moreno. Porque existe mais alto, né? É difícil isso. Exatamente. Porque antes da gente apresentar toda essa parafernália aqui, gente, isso aqui, ó, tem um apartamento aqui, tá? Em dinheiro, em tudo. Eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre bolha social. Tá vendo que a bolha que a Rê tava lá atrás era uma bolha que falava assim para ela: não vai dar certo, é muito difícil. Se você tentar, você vai errar. Tô errado? Exatamente. Era isso que ela ouvia. E o que acontecia? Ela queria ir para frente, fazer a clínica acontecer, mas as pessoas que estavam em volta dela naquela época, né? Sim. Não permitiam que ela seguisse em frente. Então tinha esse medo. Precisou ela ir para uma nova bolha social. Exatamente. E encontrar essa amiga que deu essa chave de ouro aí na sua mão. Exatamente. Que legal. E fora isso, né? Fora essa amiga, depois, com o passar do tempo, vieram outras pessoas, né? Eu sou muito grata por muita gente que atravessou meu caminho. Vocês viram a prosperidade que ela alcançou? Hoje a Renata é casada com um médico, com um cirurgião. Mas enquanto ela era manicure, ela jamais iria conseguir casar com um médico, com um cirurgião. Por quê? Porque a bolha social que ela estava, ela ia ficar pipocando ali dentro. É uma manicure, ela vai conhecer no máximo um cabeleireiro, e vai voltar para ser manicure, e vai conviver com outras manicures, e vai conviver com algumas pessoas que são diaristas, um pedreiro. Estava mais fácil ela casar com um pedreiro, com um marceneiro, com um servente, do que com um médico. Mas ela foi migrando de bolha social. Ela saiu de manicure. Não que essas profissões sejam piores, não são. Tá? Isso eu vou te explicar depois e é importante que você entenda. Ela saiu de manicure, se tornou proprietária de uma clínica de estética e depois que ela se tornou proprietária de uma clínica de estética, ela casou com um grande cirurgião de representatividade aqui na nossa cidade. Mas como que isso aconteceu? Você está vendo que no trecho da história dela, ela não acreditava nela, ela precisou de um empurrão, ela precisou de uma amiga que falasse assim, ó, Renata, vai que vai dar certo. Mas quantas pessoas assim você tem na sua vida, que vai te empurrar para frente e falar assim, ó, vai, vamos tentar e eu acredito em você. É difícil quem tem. Às vezes a gente encontra um amigo e fala assim, não, vai dar certo sim. Não fala nada. Então você tem que desenvolver isso dentro de você. Porque no caso dela, ela teve alguém que acreditou nela. Mas quando você acredita em você, você começa a executar as tarefas de uma maneira distinta. Tá? E não só o fato da amiga acreditar nela, que ela teve esse empurrão, depois ela teve que quebrar outras crenças limitantes, como a de, por exemplo, investir na clínica para o crescimento dela. Assim como você está quebrando a sua crença nesse momento de investir em você. Você está disposto a aprender para que você tenha o seu crescimento e aprender o que os seus pais não ensinam, o que seus professores não ensinam, que é fazer network. Então você já entendeu aqui a importância de migrar de bolha social, como isso vai acontecer, hábitos e crenças que te limitam, tá? Quais são os hábitos e crenças da outra bolha? Tem gente que vai virar para mim e falar assim, Jonathan, mas puta, gente rica é chata pra caramba. Gente rica é mesquinha. É um tipo de pensamento que vai realmente impedir. Você quer ser rico, como é que você vai ser rico acreditando que gente rica é mesquinha? Como que isso vai acontecer? Você quer se tornar mesquinho? Presta atenção, né? Presta atenção, olha a crença. Então, a bolha social na sociedade ela é feita dessa maneira. E esse ponto de interseção é um ponto de pressão. Como que a Renata conseguiu, como que eu consegui, como que foi acontecendo essa migração? Gradativa.
tudo é gradativo. Você não vai encontrar o amor da sua vida assim que você acabar essa Masterclass ou depois que você fizer o curso das 12 senhas da prosperidade. Você não vai automaticamente conviver com milionários, bilionários e se tornar um milionário, um bilionário automaticamente. Não. Você vai reprogramar o seu cérebro, porque algumas coisas levam tempo. Ah, Jonathan, mas então quer dizer que vai levar tempo demais para eu poder atingir a vida que eu sempre sonhei? Não. Você já deve ter escutado a seguinte frase: cada um tem o seu tempo. Né? Infelizmente, parte dessa frase é verdade. Por que cada um tem seu tempo? Porque demora para a gente dar cabeçada e acessar o que eu estou te dando aqui de graça. A gente vai dando cabeçada, dando cabeçada, dando cabeçada, até que, enfim, a cabeça explode, né? Você fala, puf, descobri, é isso que eu quero fazer, é essa a minha vocação, é esse o meu grupo de pessoas. Por quê? Porque às vezes o seu pensamento, você fica num pensamento, você tem um pensamento, você quer crescer, mas você está num grupinho de pessoas que ficam, vamos tomar uma. Sextou, bebê. E aí você fica preso. Você não enxerga as outras oportunidades, além do vamos tomar uma. Além do sextou. Quero aproveitar aqui, ó, o Madeirite. O Madeirite é um gênio. Tá? Só que ele cria uma ilusão na cabeça de algumas pessoas. Por trás da ilusão, ele ainda passa um tipo de pensamento positivo. Do sextou, bebê. Quem não conhece, digita aí no Instagram, Madeirite. Dá uma pesquisada, segue esse cara, ele é super divertido. Só que ele fala que é sextou, meio-dia, pode olhar aí. Quem fez, fez. Quem não fez, não adianta mais. Vamos tomar uma, enfim. Ele já chama você para se divertir. Só que, atrás do sextou, depois desse vídeo, tá aí, ele fica analisando métrica de vídeo, se o vídeo foi aceito, qual a repercussão daquele vídeo, qual a estrutura para o próximo vídeo. Ele já está planejando o vídeo da segunda-feira, porque agora ele lançou o segundo dele, né? Zoando quem bebeu e comeu demais na sexta-feira. Ou seja, não é sextou meio-dia e encerrou o expediente. Tem todo um estudo por trás disso. Não adianta você sonhar com essa cultura. Vai ter momentos que você vai se divertir até? Vai. Mas para você mudar de bolha social, você vai ter que sofrer um pouquinho. Porque o ponto de interseção, ele dói. Ele dói e dói muito. Porque você vai se deparar com situações que estão completamente distantes da sua. E você vai ter que aprender a segurar os seus instintos. Tá? Principalmente o instinto de ficar girando dentro do próprio ciclo. Dentro do próprio ciclo. Eu quero mostrar um trechinho do filme do Will Smith assim que ele é contratado. Que ele é contratado por uma grande empresa para ele vender para bilionários em dólares. Não estou nem falando em reais. Põe aí um trechinho dele. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Esse trecho do filme do Will Smith, gente, olha só. Olha como ele muda a vida dele e nesse momento ele foi contratado e ele sai aplaudindo, ele se aplaude. E é isso que você tem que fazer também com você. Você tem que observar as suas pequenas conquistas. Ah, Jonathan, mas eu tô todo fodido. Eu vendi um carro bom para ficar com um carro pior porque eu estava devendo. Olha para essa situação de uma outra forma. Olha como você conseguiu ter uma ideia para resolver o seu problema financeiro. Olha de forma positiva. E aprenda a se aplaudir para isso. Né? Pode não ser o emprego dos seus sonhos, mas você conquistou alguma coisa. Will Smith aprendeu a se aplaudir. Ele se aplaude. E ele chama aquele momento de felicidade. Por quê? Porque ele conquistou. E eu quero que você tenha milhares de momentos assim na sua vida para conquistar e se aplaudir aquilo que você sempre sonhou. Tá? Will Smith, a história desse filme, A Procura da Felicidade. Para quem não sabe, para quem faz muito tempo que assistiu, assista novamente. Vale a pena chorar e se emocionar com esse filme. Por quê? Porque ele conta uma história
real, é baseado em fatos reais. Conta a história de Chris Gardner, que é um cara que saiu de morador de rua para uma fortuna de mais de 60 milhões de dólares. Não sei atualizar esse valor, provavelmente a fortuna dele já aumentou. Agora, se um cara saiu de morador de rua para uma fortuna de 60 milhões de dólares, por que é que você, que tem acesso a todas essas informações, não vai conseguir? Agora, para encerrar aqui a nossa Masterclass, eu quero passar para vocês, quero pedir para o meu staff dar uma olhada aí na câmera, se está tudo correto, tudo certo? O pessoal está vendo e ouvindo corretamente. Então vamos lá. O que eu conquistei com network? Gente, o que eu conquistei com network? Essa é uma pergunta que muita gente faz quando eu falo que network é importante. Que muita gente realmente torce o nariz, fala, não quero conhecer gente rica, não quero conhecer outras pessoas. E eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, que infelizmente, passou os últimos anos da vida dela numa situação não tão ideal quanto poderia ser, quanto o potencial dela. Por quê? Porque ele começou a dizer a seguinte frase, eu já conheci gente demais na minha vida, não quero conhecer mais ninguém. E quando ele fez isso, ele se fechou. E aí a vida foi água abaixo, infelizmente. E eu não quero que isso aconteça com você. Aliás, eu não quero que isso aconteça com ninguém. Quem foi convidado para essa Masterclass sabe a história de um colega também, que teve uma vida ingrata, vive uma vida ingrata. Por quê? Porque não saber criar conexões, não saber fazer network, não saber lucrar com network. Não basta conhecer pessoas. Tem muita gente que conhece muitas pessoas. E, eu conheço muita gente, então eu vou me candidatar a vereador, a deputado, a prefeito. É mais fácil você ganhar dinheiro de outras maneiras do que através disso. E é bem mais fácil você ficar bilionário através do network, sabendo vender de forma comercial, do que jogando na Mega Sena. Vamos lá, o que eu conquistei com o network? A primeira coisa que eu conquistei foi o seguinte, um programa de TV. TV. Programa de TV. Como é que funciona isso? O que eu fiz com o meu... Jonathan, mas programa de TV, você foi lá, formou em jornalismo, você foi para televisão e pronto. Não. Eu queria ter um programa de TV meu. Eu queria ser apresentador de TV. Quando eu formei na faculdade, eu usei meu network para ingressar na televisão através de jornalismo, porque as vagas também são poucas. Ingressando na televisão, eu queria ser apresentador. E quando eu quis ser apresentador, eu vi que as vagas eram ainda mais limitadas e que tinha uma fila de outros colegas dentro da emissora de TV que estariam na minha frente. Então, qual foi a minha sacada? Eu falei, caramba, e se eu criar um programa de TV, automaticamente eu serei o apresentador do programa de TV e eu compro o horário da televisão. Só que, para eu comprar o horário da televisão, eu precisava de R$5.000, tá? R$5.000 mais R$15.000 da produção de vídeo. O que é isso, produção de vídeo? Hoje o mundo está mais fácil, existe celular, existe um monte de ferramentas aí mais baratas para você criar algo, ao criar um vídeo. Mas naquela época não, naquela época você pagava uma produtora que tinha equipamentos caríssimos, com fitas, que colocavam ali e faziam a edição do seu programa. Captavam as imagens, editavam aquelas imagens e depois eu pegava aquelas imagens e mandava para a TV exibir. Então eu precisaria de um investimento de 20 mil mais o meu tempo. Eu teria que ter em minhas mãos R$20.000 para montar o meu programa de TV. Para começar o meu programa de TV e ver se vai dar lucro. Porque quando você compra um espaço, é como se você alugasse uma loja. Você monta a loja, você investe na loja, você gasta ali com produtos. Você dá o cheque calção para o dono do ponto.
E aí você vê se vai vender alguma coisa. Mas no caso da TV é a mesma coisa. Então eu precisava de 20 mil reais para poder começar a vender e ver se o meu programa ia dar certo. A única forma de receber dinheiro através de programa de TV é vendendo propaganda. Só que eu era recém-formado e eu não tinha um centavo no bolso. Eu tinha ali um Uninho velho, não, acho que já estava num Palio, um Palinho 98, tá? Que acabava a bateria toda hora, você não sabia que hora que ele ia funcionar. Eu não tinha R$1 no bolso para poder fazer esse programa de TV. E 20 mil reais na época era muito mais do que o Palinho que acabava a bateria toda hora. Você não sabia se ia ligar ou não, tá? Então eu precisava de 20 mil reais, que era bem mais caro que o meu carro. 20 mil reais na época que eu fiz o programa de TV, você comprava um carro de luxo. Você comprava um bom carro naquela época, tá? Hoje em dia já está longe disso. Mas você comprava um bom carro. E aí, o que eu fiz? Eu substituí o investimento inicial por network. Jonathan, você está me falando então que é possível eu pegar os meus contatos, o meu network e trocar por dinheiro? Você está falando que é possível eu pegar o meu conhecimento através das pessoas que eu conheço, eu suprir a necessidade de um aporte inicial para montar o meu próprio negócio do absoluto zero, sem ter que pôr um centavo? É possível. Eu fiz isso. Para falar que eu não pus um centavo, eu pus R$2. Com R$2, eu fiz as primeiras propostas comerciais do meu programa de TV. Sem nada, eu peguei e fiz uma apresentação no PowerPoint na época. E, através da minha conexão com a direção da TV, através do meu network, eu apresentei de forma atrativa por que aquele programa era bem-vindo. E a TV entendeu que aquele programa era mais importante para eles do que para mim, porque eu poderia colocar o meu programa em qualquer lugar. E aceitou não cobrar esse valor aqui e me dar uma carência de 30 dias. Através de conexões, através de network. Aqui é a produção de vídeo. Eu consegui reduzir valores, mostrando o quão importante era para a produtora realizar aquele programa. Esse valor aqui caiu para cerca de 2.000 por mês, depois caiu para 1.000 por mês, e depois eu cheguei a produzir o programa inteiro sem pagar nada. Minha esposa está aqui na minha frente, sabe que eu não posso mentir. Sem pagar nada. Por quê? Porque eu consegui, através de network e relacionamento, mostrar que aquele programa era importante para eles e não para mim. E eles me ajudaram a construir o meu sonho. Ok? Fiz isso nos primeiros meses, então eu tinha aqui 30 dias para vender sem ter que pagar esse valor para a TV, e esse valor era bem mais do que o meu salário. O que eu fiz? Utilizei o network para vender propaganda. Eu conheci alguns empresários e através dessas amizades com esses empresários, através desse relacionamento, eu vendi. Mas lembra que eu falei que eu tentei treinar várias pessoas a vender e eu não tive sucesso? Por que eu não tive sucesso? Porque eu não sabia me relacionar. Quando eu soube me relacionar, eu vendia sem nem querer vender. E um dos grandes patrocinadores desse programa ficou comigo até o fim, depois migrou para a rede social. Eu não vendi para ele. Eu fiz uma campanha de doação de alimento para alguma cidade que estava alagada, não me lembro qual. E ele colaborou com essa campanha. Através dessa campanha que eu estava ajudando terceiros, ele sentiu importante e quis se conectar comigo. Ele quis se conectar comigo. E aí veio esse grande patrocínio. Então, veja que o network proporciona você criar algo no mundo físico, do absoluto zero, e ganhar muito dinheiro com isso. Qual foi o resultado do programa? 700 mil reais no meu bolso. Conquistei minha casa, conquistei o carro que eu sempre quis, eu tinha um Palio
fudido, eu conquistei o carro que eu queria, eu conquistei a casa que eu queria. Enfim, consegui mudar toda uma realidade. Olá, boa tarde, mais um Agora Vai aqui na tela da sua TV Poços e hoje nós vamos dar uma cobertura especial para o casamento de Tassiane e Patrick, dois profissionais de educação física que casaram no dia do educador físico. O programa Agora Vai está no ar. Agora vai! Para não estender muito, depois disso vieram outros negócios, como uma revista médica, que eu criei também do absoluto zero, apenas com conexões. O investimento inicial para lançar uma edição de uma revista da dimensão da minha, eu gastaria ali em torno de 36 mil, 40 mil reais, com muita economia, 26 mil. E para que eu iria novamente gastar aquele dinheiro se eu tinha uma joia preciosa na minha mão que valia muito mais do que dinheiro? Network. Através das pessoas que eu conhecia, eu fui lá, vendi a revista sem ter a revista, peguei o dinheiro dessas pessoas e fiz o aporte inicial. E lancei a revista, que me trouxe mais de 4 milhões de reais no meu bolso. Eu sou a Gabriela Bittencourt, proprietária da Audience Poços de Caldas, e estaremos na próxima capa da revista Clínica. E seremos a próxima capa da revista Clínica. Eu sou o Dr. Marcos Guilherme e estaremos na próxima capa da revista Clínica. E assim, tudo que eu fiz na minha vida, tudo, absolutamente tudo, eu coloquei mais de 5 milhões no meu bolso através de network, conhecendo as pessoas e fazendo as transações corretas. Ah, Jonathan, então quer dizer que você usa as pessoas? Não, eu não uso as pessoas. Eu as ajudo, porque não existe relação sem ajuda, sem contrapartida. Para eu conseguir tudo isso aqui que eu estou te falando, eu ajudei muito mais essas pessoas do que elas através dos anúncios aqui comigo. Por que que eu ajudei mais essas pessoas? Porque eu criei conexões, eu apresentei pessoas, eu resolvi problemas latentes delas. Eu criei um relacionamento e eu nunca vendi para essas pessoas. Ou elas não têm essa sensação de que eu estou vendendo algo, tá? Existe uma pessoa só, uma pessoa na minha vida, no meu relacionamento, que é praticamente uma criptonita na minha vida, que ela sempre que eu chego perto, ela fala assim, o que você vai vender hoje? Porque ele sabe, mas no final da conversa ele acaba comprando. Por quê? Porque durante a conversa de quem sabe fazer network, a pessoa nem percebe que está comprando alguma coisa. Vai lá, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e fala assim, caramba, fechei um negócio e o negócio é bom. Entendeu? Network tem esse potencial, então você vai conseguir fazer aí no seu mundo físico conexões com pessoas que têm uma ascensão financeira e vai começar a crescer dentro do seu grupo. Crescendo dentro do seu grupo, você vai começar a se conectar com outras pessoas que vão te levar para outro grupo. Eu quero enfatizar com você que todas as bolhas sociais são importantes. Todas as pessoas que eu conheci em cada estágio da minha vida, em cada estágio financeiro, essas pessoas que me conectaram com outras pessoas. Foi graças a elas que eu consegui ir migrando e conhecendo pessoas que me trouxeram para a prosperidade que eu tenho hoje e eu quero ser uma dessas pessoas para você também. Vamos lá? O que mais que eu fiz com o network? Eu atingi um grau de network tão importante que algumas empresas notaram que eu tinha uma conexão mais fácil com um grupo social que tinha uma renda que eles desejavam. E aí, uma construtora da cidade, aliás, 3 construtoras da cidade, me ligaram, Jonathan, estou vendo aqui que você tem um bom relacionamento com um determinado grupo de pessoas e esse determinado grupo de pessoas me interessa.
você me passa os contatos que você tem, eu posso falar em seu nome? Falei, caramba, vamos elaborar melhor isso? Pensa de uma forma mais atrativa. Eu falei assim, não, Jonathan, eu quero te pagar por isso. Ou seja, os contatos que você tem aí no seu telefone, na sua lista de clientes, era o que eu tinha. E eles queriam comprar isso. Qual foi o resultado? A primeira construtora me pagou R$20 mil pelo meu network. A primeira construtora pagou R$20 mil apenas para eu passar os meus contatos. E olha só o que eu vendi, gente. Eu vendi a autorização de falar em meu nome, pela minha credibilidade. Olha, sou amigo do Jonathan, o Jonathan passou seu telefone, posso te apresentar uma proposta tal de um apartamento X? Foi isso. E eu vendi por R$20 mil. A construtora fez, se eu não me engano, R$1,5 milhão com esses contratos. Foi pouco, porque o empreendimento valia acho que 30 milhões, alguma coisa assim. Mas eles pagaram 20 e fizeram R$1,5 milhão. Através do meu network. Por quê? Porque eu me conectei com as pessoas certas. Você não tem que se conectar com qualquer pessoa. Você pode manter pessoas que você gosta, sim. Você gosta do seu passado, pode manter isso, normal. Mas você tem que se conectar com pessoas de qualidade. Você lembra da historinha do papai e da mamãe? Papai e mamãe, olha, esse amiguinho não é para você brincar com ele. É mais ou menos isso que você vai fazer com você mesmo. Esse amiguinho só quer beber, esse amiguinho só quer balada, esse amiguinho só quer rebaixar carro. Eu quero fazer negócios. Eu não vou gastar 3 vezes o valor do carro em som ou em roda. Eu vou fazer alguma coisa que ajude o meu crescimento, ok? A segunda construtora, eu vendi a minha lista de contato, o meu network, para a segunda construtora, por 30 mil. E a terceira construtora, eu falei assim, a minha esposa já estava na minha vida, quase ali, a gente estava começando a namorar. Eu falei, não quero dinheiro, eu quero um apartamento. Então, em vez de eu vender a minha lista de contatos para vocês, tira ali o valor da entrada, algumas anuais, e eu pago as mensalidades em troca dessa lista de contato e eu te dou a autorização de você falar em meu nome. Tudo por quê, gente? Porque eu sei me conectar, porque eu me posiciono de uma maneira, e isso é importante, eu me posiciono de uma maneira que as pessoas veem autoridade dentro do meu meio, no meu mundo físico. Isso tudo é no mundo físico, não tem nada de guru digital. Eu não estou falando para você vender no digital. Você pode sim utilizar essas técnicas para vender no digital, mas eu estou te falando isso é no seu mundo físico, você não precisa aprender nada novo para fazer isso. Basta começar a aplicar aí no seu dia a dia. Tá? Então eu tive essa ascensão e conquistei o apartamento que eu sempre quis. O investimento, né? Queria ter um apartamento ali. Depois eu vendi aquele apartamento, fiz outros rolos, outros dinheiro, enfim, mundo network é isso aí. Tá? Para quem sabe fazer network, não tem mesmice. Você pode trabalhar sozinho, assim como eu já trabalhei, sozinho dentro de casa. Se você sai para ir numa lotérica, se você sai para tomar um café, se você sai para ir ao banco, se você sai para fazer uma venda, você do nada tá ali há 3 horas conversando com a senhorinha do banco, conhecendo a história dela e descobre que ela é multimilionária, dona de uma empresa X em São Paulo e é proprietária de uma sapataria e ela começa a anunciar com você e fazer propaganda com você e você começa a prestar serviço para ela e de repente ela se torna praticamente uma avó para os seus filhos. Você está ali num restaurante comendo alguma coisa, conversa com o garçom e descobre que o garçom é dono do restaurante e aí você faz uma conexão interessante. Você está conversando com o garçom fala que ele está responsável pelos eventos, pelas confraternizações daquele lugar, e aí você conhece um médico que precisa de algum lugar, você tem um cliente, não precisa ser um médico, no meu caso é médico, que precisa de um lugar para realizar a confraternização e você indica esse garçom. E aí, quando você vai no restaurante, o cara te trata de forma VIP. Justamente no dia que você estava indo levar um cliente importante para você, ele te trata de forma espetacular. E o seu cliente fica até assustado, fala, caramba, o cara gosta de você mesmo, hein? E aí, o que acontece? Fecha o contrato com você.
Olha só como o mundo do network ele é um emaranhado. Só que eu desenrolei tudo isso para que fique fácil para você praticar no seu dia a dia e atingir a sua prosperidade. Bom, vocês viram que eu ganhei aqui um bom dinheiro só vendendo, só fazendo assim, ó. Compartilha o contato aí. Compartilha o contato aí. Só assim. Só dessa maneira. Então vamos lá. Agora, eu quero mostrar um trechinho de um dos caras que conquistou um império na odontologia aqui na minha cidade. Ele tem a casa dele, gente, parece um resort. Vamos ver um pouquinho, um trechinho só. Recebeu a comenda Dom Pedro II agora recente na cidade. É uma comenda importante. Como é que foi esse momento? Tudo frutos de bons relacionamentos, né? Eu acho que foi um momento assim bastante importante, né? Porque você estar ali recebendo uma homenagem, né? Um título onde você está representando aí toda uma cidade, né? Quase 200 mil pessoas, né? E no segmento que você atua, no profissional, você ser um escolhido, então isso é de muita gratidão, né? Essa veia de empreender, essa veia de se relacionar bem, como você se relaciona, eu fico admirado de ver. A gente falou do passo a passo ali, de saber vender seu sonho, como você vendeu na faculdade, falou do seu contato com o professor da USP. Todas as pessoas com as quais eu quis falar, né, e tinha interesse em gerar uma comunicação, de alguma forma eu criei um processo para que isso acontecesse, né? Então isso em todos os estágios da minha carreira aconteceu dessa forma, né? Então recentemente, por exemplo, eu tinha interesse em conversar com uma pessoa que é um grande diretor de múltiplos setores da saúde, né? Mora nos Estados Unidos, vem poucas vezes em São Paulo, tem uma história muito importante no processo de desenvolvimento dos grandes hospitais, das tecnologias que estão abrigadas nesses hospitais. Então eu arrumei um meio e consegui agendar um horário, fui para São Paulo, né? Fiquei lá por várias horas conversando com essa pessoa. Então eu corro atrás e faço acontecer. O interessante é que dessa conversa já veio aí um empurrãozinho que faltava, né, para a gente tomar uma decisão de criar um novo setor que vamos criar aqui na nossa cidade, que eu acho que vai ser extremamente importante para a nossa cidade, né? Vamos dar início aqui a uma hub de saúde, né? Uma hub que tem a proposta de desenvolver novas tecnologias no setor da saúde. Essa hub já está basicamente quase que finalizada, né? Eu acredito que a gente comece aí o próximo ano com ela funcionando a todo vapor. Você, né? Você que traz uma comunicação aí para a Via da Saúde, né? Com a sua revista. Eu me recordo aí de quando ela começou, né? Tivemos o privilégio de ser a capa da primeira unidade, né? E você acreditou na revista, acreditou no empreendimento e faz isso mês a mês, leva conteúdo importante, né? Leva a informação dos profissionais da saúde. Então, assim, esse trabalho que você faz é um trabalho assim extremamente importante, né? É o que você falou, é esse relacionamento, esse network, né? Para que gere esse aumento de relacionamento entre nós que somos da saúde e toda a nossa sociedade. A marca ela ficou tão forte nisso e que é impossível, né? É impossível e é difícil. Olha o comparativo, né? Você comparar com uma marca que substituiu o nome, né, do produto, né? Foi o que a Implar conseguiu construir aqui. Impostos. Agora, não só implante, né, doutor? Todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas e com muita tecnologia. Bom, você viu a minha história, você viu a história da Renata, você viu a história do Dr. Sérgio, que conquistou o império, tudo isso baseado no network, no contato. Você também está a um contato de mudar de vida e eu quero ser parte dessa sua história, parte desses seus contatos. Tem um convite muito especial para fazer para você agora nesse momento, que é o seguinte: as 12 senhas da prosperidade. Estão disponíveis para você nesse momento. Nosso carrinho está aberto. E eu vou te mostrar por que eu já te mostrei o que eu fiz com as 12 senhas da prosperidade e por que é que você está impedido de crescer. Agora,
Eu quero que você ganhe tudo isso e até mais com essas 12 senhas. Tá? Para adquirir as 12 senhas da prosperidade, você vai investir um valor menor que R$1.000. E vai pagar por mês menos de R$100 por mês. Tá? Nessa Masterclass, abrindo o carrinho, primeiro lote, a senha da prosperidade, ela está custando R$700. Curso rápido, prático, fácil, divertido de fazer, reprogramando o seu cérebro para poder enxergar as oportunidades. Imagine que você está míope, está diante dos seus olhos, você já perdeu um monte de oportunidade na vida, e essa aqui é mais uma que você pode deixar para trás. Mas eu não sugiro isso, eu sugiro que você comece a ver as oportunidades. Senha da prosperidade vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar um óculos em você e tirar de vez essa miopia ou essa catarata que você tem de enxergar as oportunidades que estão bem diante dos seus olhos. Elas estão surgindo o tempo todo. Mas você está tão cego que você não consegue enxergar. E agora eu quero te mostrar que através das senhas você vai pagar menos de R$70 por mês. Você pode parcelar em até 12 vezes, tá? E vai conseguir atingir o carro que você sonha, a casa que você sonha, os amigos que você quer. Principalmente para você que está se sentindo um peixe fora d'água aí no seu grupo social. Você vai atingir muito mais que isso. Você não só vai conhecer pessoas que vão te aceitar, que vão compreender a sua essência, mas você vai começar a ter a prosperidade que você sonha. E vai olhar para trás, para quem zombou de você, e falar, ó, quem é que está na pior hoje? Entendeu? Tudo isso com as 12 senhas da prosperidade. Então, esse convite que eu estou fazendo, corre lá no carrinho, primeiro lote, você vai pagar R$700. Ou parcelas aí que vão dar menos de R$70. Segundo lote já vai para R$1.000. Portanto, não perca tempo, são poucas unidades que serão vendidas nesse valor. Tá bom? Outro ponto é, você pode tudo na sua vida, você só está no lugar errado. Lembra a história da água mineral? Uma água mineral no supermercado, 50 centavos. No bar da esquina, R$1,50. No aeroporto, R$20. O que mudou, sendo que é a mesma água? Por que uma vale X e a outra vale 3 vezes mais? A bolha social. O ciclo que a água do aeroporto está convivendo é um outro tipo de pessoa. Tá? É um outro tipo de pessoa, um tipo de pessoa que tem outra condição. E a escassez existente lá dentro é diferente do supermercado. No supermercado ela compete com preço, porque ela lida com qualquer tipo de público. Eu quero selecionar o público que você atende. Eu quero te levar para um nível de network onde você possa conquistar tudo aquilo que você sonha. Tá bom? Então tá aí, tá aberto o carrinho. Essa foi as 12 senhas da prosperidade. Senhas que vão mudar a sua vida de uma única vez, não só nas finanças, mas também nos seus relacionamentos. E nunca mais você vai vender. Você vai apenas se relacionar com as pessoas e elas vão comprar de você de forma natural. Forte abraço, até já nas 12 senhas da prosperidade. Sucesso!